Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou fazer com vocês a discussão sobre a acidez e a basicidade de compostos orgânicos. Bom pessoal, esse é o Suprema Química, o seu canal da Química para o Enem e para os principais vestibulares. Aqui você vai encontrar lives toda segunda-feira às 20 horas e toda quinta-feira um vídeo novo para vocês. Vem comigo, gente! Muito legal. Eu já peço para vocês a gentileza, deixa o like, comente, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar dessa disponibilidade desse assunto para os estudos para o Enem e para os principais vestibulares. Vamos lá comigo? Bom, antes de passar para vocês a abertura. Bom, a acidez e basicidade de compostos orgânicos, então, ela está associada a algumas coisas que a gente precisa de discutir. Primeira coisa é o seguinte: ácidos carboxílicos, fenóis, têm uma acidez considerável. Já os álcoois, não. Só para vocês terem uma ideia, o que eu fiz aqui? Para a gente definir a acidez, a gente precisa de lembrar que ácidos, segundo a definição de Arrhenius, são substâncias que liberam íons H+ e meio aquoso. Dessa forma, por exemplo, um ácido carboxílico genericamente, esse aqui, por exemplo, quando ele ioniza, libera o H+, ele vai formar esse ânion, que é o ânion formado a partir da ionização do ácido carboxílico, e aqui eu coloquei a constante de acidez. Mesma coisa eu fiz para o ácido, fiz para o fenol, peguei a constante de acidez da água e de um álcool, o etanol. Genericamente, o que acontece é o seguinte: o ácido carboxílico tem uma acidez considerável, o fenol tem uma acidez razoável, a água, que é o nosso ponto de referência, e o álcool é menos ácido do que a água. Vamos pensar assim a grosso modo. Dessa forma, a gente pode considerar que o álcool, como ele é menos ácido que a água, a gente pode desconsiderar a acidez dele. Então, compostos orgânicos que têm uma acidez considerável são ácidos carboxílicos e fenóis, principalmente. Tá bom? Bom, só para a gente lembrar, neutralização, quando a gente tem uma neutralização de um composto orgânico, significa que o ácido orgânico reage com uma base inorgânica, por exemplo, formando um sal orgânico mais água. Nesse processo, a nomenclatura do sal orgânico, do ácido orgânico, que era ico, vira ato, quando se transforma no sal. Então, por exemplo, o ácido acético ou ácido etanóico, ele vai se transformar, ao liberar o H+, esse H+ aqui ser ionizado, ele vai se transformar em etanoato, tá? Então, no caso, ele vai formar uma substância iônica, que é um sal orgânico ou sal de ácido carboxílico nesse exemplo. Além disso, é importante destacar que ácidos sulfônicos também têm uma considerável acidez. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, um ácido sulfônico ele é derivado do ácido sulfúrico, cuja formulação desse grupo funcional é esta, SO3H. Esse ácido sulfônico, ele tem uma considerável acidez. Geralmente são ácidos até relativamente fortes, ácidos sulfônicos. Esse grupo ácido sulfônico em compostos orgânicos, tá bom? Lembrando que o ácido sulfônico, quando ele ioniza o H+, ele perde o H+, ele vai virar esse ânion aqui, que está aderido a uma cadeia carbônica, porque a gente está falando de compostos orgânicos aqui, obviamente. Um exemplo importante e interessante de se destacar são os desodorantes. Por exemplo, um ácido carboxílico como esse, geralmente são eles que dão aquele cheirinho, o mau cheiro que acontece nas axilas, por exemplo. Esse mau cheiro está associado, ele é produzido por bactérias que se alimentam do material liberado pelas glândulas que a gente tem na axila, produzindo essas moléculas. Dessa forma, pessoal,
os desodorantes podem funcionar de 3 formas. Ou eles só são um perfume para mascarar o cheiro da transpiração, ou eles têm uma substância que é tipo triclosan, que inibe a atuação do micro-organismo, ou então ele é uma substância com característica básica para neutralizar o ácido carboxílico que é produzido no processo. Tá bom? Por exemplo, pode ser o bicarbonato de sódio, que é um sal de características básicas, bicarbonato de sódio, ou pode ser também, por exemplo, o leite de magnésia, que é uma base relativamente importante dentro da química inorgânica. Tá? Então, a gente pode neutralizar o ácido produzido a partir desse processo que acontece nas axilas. Foi só um exemplo, né, gente? É possível mudar a força de um ácido carboxílico, deixar ele mais forte ou deixar ele mais fraco. Como que isso acontece? Se eu tenho um ácido carboxílico genérico, cujo grupo R pode ter várias possibilidades, se esse grupo R tiver um efeito indutivo eletroatraente, ou seja, ele puxar a nuvem eletrônica para perto dele, ele vai aumentar a disponibilidade de DCH como H+, aumentando a acidez. Grupos com efeito indutivo eletroatraente são, por exemplo, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, o grupo NO2, uma hidroxila, um grupo CN, o grupo sulfônico e o grupo ácido carboxílico. Todos esses grupos, no local do R aqui, eles atraem, eles puxam a nuvem eletrônica, aumentando a disponibilidade desse H como H+, então aumentando a força do ácido orgânico. Tá? Do mesmo modo, a gente pode ter o contrário. Né? Então, por exemplo, deixa eu pegar minha canetinha, meu marca-texto aqui novamente. A gente tem os efeitos, a gente pode ter o efeito indutivo eletrodoador, que ao invés de puxar a nuvem eletrônica, ele coloca, entre aspas, nuvem eletrônica no resto do composto, diminuindo a disponibilidade desse H como H+, para sair como H+. E aí diminuindo a acidez. Grupos que têm o efeito indutivo eletrodoador são, por exemplo, o grupo CH3, o grupo CH2CH3 ou o grupo CH2CH2CH3, por exemplo. Tá bom? Bom, além disso, é importante destacar, por exemplo, numa situação como essa, entre esses dois, qual é o mais ácido? Bom, o da esquerda, porque ele tem um grupo que puxa a nuvem de elétrons, consequentemente aumentando a acidez desse ácido da esquerda. Lembrando que o cloro tem um efeito indutivo eletroatraente, tá bom? Que eu tinha discutido com vocês. Então, esse ácido da esquerda é realmente mais ácido, e para provar isso para vocês, eu coloquei o Ka. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Então, o da esquerda é 1,3 vezes 10 a menos 3, que é maior do que 1,3 vezes 10 a menos 5 do ácido da direita. Pessoal, tirando situações especiais, ácidos orgânicos são fracos, tá? Exceto, principalmente, eu coloquei aqui o ácido tricloroacético, que é um ácido forte, e o ácido píprico, que é um ácido também forte, tá bom? São situações muito, muito especiais, tá? Um fenol e um ácido carboxílico que tem uma acidez considerável. Bom, em relação à basicidade de compostos orgânicos, é importante lembrar que a amônia, apesar de não ser um composto orgânico, ela tem uma característica básica, porque ela consegue pegar H+, em função da presença de um par de elétrons não ligante no átomo de nitrogênio. Esse par de elétrons não ligante, ele consegue capturar um H+, tá? Formando, por exemplo, o hidróxido de amônio, que é uma base, né? O hidróxido de amônio. De modo geral, as aminas, consequentemente, como também têm pares de elétrons não ligantes, elas também têm um comportamento básico considerável, tá? Então, resumidamente, aminas e amônia são bases, mas são chamadas bases de Lewis, porque elas têm um nitrogênio que tem um par de elétrons não ligante, e esse par de elétrons não ligante ele é doado a um H+,
fazendo com que ele retire o H+ do meio, neutralizando. Então, tem uma característica básica de aminas e da amônia, que é o nosso NH3 aqui. Bom, uma coisa importante a se destacar, pessoal, para a gente conversar bastante detalhadamente a respeito, é que a amônia, por exemplo, ela consegue neutralizar o ácido, as aminas também, consequentemente. Tá bom? E aí acontece um fenômeno, por exemplo, que é muito característico, que é a formação de uma névoa branca com a reação entre HCl gasoso e a amônia no estado gasoso. Então, por exemplo, essa é a reação de neutralização que acontece. A amônia é uma base, o HCl é um ácido, neutraliza e forma o cloreto de amônio. Tá? Nesse caso, o que acontece é o seguinte, um frasco com HCl, um frasco com NH3, o HCl ele é exalado, ele sai, né? Ele evapora, ele é volátil, ele espalha pelo ambiente, a amônia também. Na hora que esses dois se encontram, forma o cloreto de amônio. O cloreto de amônio é um composto sólido e forma uma névoa, partículas sólidas que ficam dispersas no ar, suspensas no ar, formando essa névoa. Então, a amônia neutraliza ácidos e as aminas também. Dessa forma, pessoal, como eu estava comentando com vocês, aminas neutralizam ácidos. Por exemplo, uma amina primária ela captura o H+ em relação, por causa do par de elétrons não ligante do nitrogênio. Uma amina secundária também faz isso, captura o H+. Uma amina terciária também faz isso. Tá? Então, todas as aminas têm um caráter básico. Tá? Isso também já foi fruto de algumas questões de alguns vestibulares, inclusive do Enem. Tá? Se perguntar uma coisa que neutraliza ácidos, pode ter como resposta uma amina ou, inclusive, a amônia. Tá? Ou uma base, ou um sal de características básicas. Os compostos inorgânicos também poderiam ser resposta para uma pergunta como essa, genérica, que eu estou fazendo aqui para vocês. Bom, existe uma situação especial que é o chamado caráter anfótero, que é quando tem comportamento ácido ou básico. Tá? Por exemplo, os aminoácidos, que tem um grupo amina, que tem caráter básico, e um grupo ácido carboxílico, que tem caráter ácido. Dessa forma, pessoal, olha só essas equações que eu escrevi aqui para vocês. Quando eu tenho o aminoácido reagindo com uma base, o que está acontecendo é que o aminoácido, que é essa molécula aqui, ela está liberando o H+ e está funcionando como ácido. Então, aqui, um ácido como uma base, formando um sal orgânico mais água, neutralização. Nessa de baixo, o aminoácido está reagindo com um ácido. E quem está reagindo vai ser o grupo amônia. O grupo amina, perdão, que está capturando o H+. Aqui vai ser base mais ácido, formando um sal mais o cloreto aqui, tá bom? Então, dos dois casos, a gente aqui é para mostrar para vocês que, por exemplo, esses aminoácidos são situações que a gente chama de grupos anfóteros, tá? Anfóteros ou anfipróticos, que têm, de maneira geral, caráter ácido ou básico, tá bom? Nessas situações, a gente tem grupos, geralmente, ácidos, que são ácidos carboxílicos ou fenol, e na mesma molécula a gente tem uma amina. Toda vez que tiver isso, você pode desconfiar que ele pode ter um comportamento anfótero em função da presença desses grupos dentro de uma molécula. Tá bom? Além disso, uma coisa importante a se destacar é que quando um aminoácido está em solução aquosa, ocorre uma reação ácido-base entre grupos que estão dentro do próprio aminoácido, formando a origem, formando uma substância conhecida como íon dipolar.
também chamado de zwitterion, ou forma zwitteriônica, tá? Que é exatamente essa situação. É como se fosse o seguinte: esse H+ foi doado para a amônia. Aqui sem ter nenhum mecanismo de reação, tá? A amônia, não, perdão. O grupo amina, perdão, capturou o H+ da própria molécula, formando um grupo catiônico e um grupo aniônico dentro do próprio aminoácido. Tá bom? Esse grupo é chamado de zwitterion, que vem do alemão Zwitter, que significa híbrido. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre acidez e basicidade de compostos orgânicos. Eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química, o seu canal da Química pro Enem e para os principais vestibulares. Deixa o like, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima aula. Valeu demais, tamo junto!